Então, eu vou falar um pouco sobre, dando continuidade à palestra do Dr. Gustavo, da telemedicina relacionada não só ao sistema privado, mas ao sistema público. Falar um pouquinho, separar então um pouquinho aí sobre a nossa ação específica no pronto-socorro, né? A gente tem visto que nos últimos, principalmente pós-pandemia, houve evidente, né, uma grande procura aí por situações online de atendimento, como o Gustavo bem pontuou, isso não começou na pandemia, né, a telemedicina já é o que vem se desenvolvendo e evoluindo aí na última década, pelo menos, e agora, com a pandemia, isso foi acelerado, né, de maneira ali abrupta, e começamos a enfrentar situações ali do dia a dia mesmo, né? Houve uma grande diminuição de consultas no nível ambulatorial, no nível de consultório. Agora, o pronto-socorro, as emergências, não só Covid, elas continuaram a aparecer, né? E a frequentar esses ambientes. A telemedicina aí, uns estudos mais recentes mostram que tiveram aqui no estado de São Paulo uma diminuição, teve um alcance de 5 milhões de atendimentos de consultas online e uma resolutividade muito grande, uma resolutividade de 92%. Ou seja, mais de 4 milhões e meio de pessoas não precisaram por algum motivo ali, frequentar o pronto-socorro, né? Isso abre margem para uma discussão um pouquinho mais complexa sobre a função do pronto-atendimento que nós tínhamos na medicina pré-Covid, mas fato é que começou ali a criar, então, um nicho de oportunidade muito grande, não só das operadoras de saúde, mas isso também no SUS chegou de maneira muito rápida, né? A gente tem, do ponto de vista prático, esse paciente, ele vai passar pela triagem como ele passaria num pronto-socorro ali presencial, né? Os hospitais, eles têm basicamente uma classificação baseada em um questionário. Eu coordeno um hospital aqui na zona metropolitana de São Paulo, um hospital do SUS, e que a gente desenvolveu ali desde o começo da pandemia estratégias para atendimento do pronto-socorro. Como é que a gente ia fazer para essa demanda ser suprida? Então, nesse município, tiveram ali, a própria prefeitura, ela desenvolveu ali uma plataforma, e isso, o paciente que queria consulta, ele entrava nessa plataforma, e aí ele ia entrar num ambiente hospitalar online, né? Então, ele ia passar por uma triagem, essa triagem era baseada num questionário, e o paciente iria seguir a mesma estratificação do que a gente tem no pronto-socorro. Então, os pacientes eles iam ser classificados como vermelho, laranja, amarelo, azul e verde, em função ali da emergência estabelecida por esse questionário. Após isso, esse paciente ele vai diretamente passar por uma consulta com um médico, e a consulta ela vai seguir ali a receita das consultas que são feitas num pronto-socorro presencial. Então, a anamnese, tá certo? Esse paciente vai chegar com a queixa dele, com o que está acontecendo com ele, e a gente vai entrar ali na grande questão, no grande calcanhar de Aquiles da telemedicina, que é o exame físico, né? Dependendo da especialidade, e vou falar da minha especialidade, basicamente, da ortopedia relacionada ao trauma, o exame físico ele é fundamental, né? E o exame físico não é uma situação que você consegue ali online ter, né, a mesma avaliação que você teria desse paciente. Mas o importante é entender que para muitos desses pacientes, a consulta online, ela não se encerra ali, né? Ela vai ser direcionada muitas vezes para o hospital, se assim for necessário. Então, esse paciente ele vai passar por essa consulta. Nessa plataforma que nós utilizamos, a gente consegue pedir exames por essa plataforma, um sistema integrado com a prefeitura da cidade,
Então, se eu precisar pedir um exame radiográfico, um exame tomográfico, um exame de ultrassom, eu vou solicitar esse exame, esse paciente ele vai conseguir online agendar, e aí depois remarcar essa consulta com outro profissional ou com o próprio profissional que atendeu. Então, essa consulta, ela, após essa anamnese e análise ali de exames, eventuais exames que esse paciente tenha, vai ser feita a avaliação do risco, né? O que é essa avaliação de risco? É entender qual é o paciente que a consulta online ela não supriu tudo o que precisava, e esse paciente, por algum motivo, ele precisa ser direcionado ao ambiente hospitalar. Então, o objetivo é uma resolutividade, evidentemente, com um problema ali em relação a exame físico, e aí, a partir daí, direcionar o paciente da melhor maneira possível. No pronto-socorro, achei muito interessante a maneira como o Gustavo abordou, que em um curto período de tempo, a evolução da tecnologia, ela impacta gerações de médicos, né? Eu coordeno esse serviço público, eu participo de coordenação de outros serviços particulares, e o que a gente vê é que, principalmente, o WhatsApp, ele mudou, ele foi a descoberta basicamente do fogo ali, porque a dinâmica ela foi toda alterada. Então, quando começou a pandemia, nós tivemos aí uma evidente diminuição do nosso corpo clínico ortopédico, porque foi direcionado para a situação alarmante do Covid, e teve essa diminuição, e foi fundamental a criação de um grande grupo ali no WhatsApp para discussão de casos e tomada de conduta mais rápida. Então, existe um plantonista que ele é o responsável por essa dinâmica intra-hospitalar, né? O paciente chega, ele é avaliado por essa equipe médica, e aí isso é feito, nós temos uma equipe de plantão de retaguarda ali online, né, que basicamente sou eu, e muitas vezes, e alguns outros colegas, e a gente que vai direcionar, a gente vai organizar toda a enfermaria, toda a grade cirúrgica de acordo com esse grupo de WhatsApp. Hoje, os exames de imagem, eles são muito bons, as imagens, a maioria delas digitais, então a gente consegue acessar o sistema de exames de imagem, muitas vezes uma tomografia que você tem que ver ali com uma certa, né, prestando bem atenção para analisar o exame, numa tela de celular, às vezes a gente fica muito limitado também, né? Então, quando eu estou nessa retaguarda online, eu tenho como se fosse um escritório ali, telas grandes, acesso aos laboratórios, acesso às imagens diretamente feitas pelo hospital, para a gente conseguir ali tomar a conduta adequada, né? Esse paciente, uma vez internado, né, a gente tem um sistema muito interessante no Hospital São Paulo. Eu fui residente no Hospital São Paulo, terminei minha pós-graduação em 2014, 2015. E nas visitas, né, nós tínhamos visitas todos os dias na enfermaria, né, o professor Baldi, comandando ali, né, a enfermaria junto com o professor Hélio, e era tudo na mão. Era o raio-x na mão, era a prescrição na mão, era tudo na mão, no papel ali, né? E hoje a gente passa visita na enfermaria do Hospital São Paulo e é tudo absolutamente digitalizado, todo prontuário, num sistema integrado de nuvem. Então, eu aqui da minha casa, eu consigo ver exatamente agora o que está acontecendo na enfermaria do Hospital São Paulo, e isso é bom para todo mundo, né? É bom para a equipe, para o staff, que tem toda a condição de organizar a enfermaria, é bom para o residente, porque ali fica, não que seja fácil, né, a organização, mas fica muito mais acessível, né, e evidentemente bom para o paciente, porque o sistema, a tendência é ele rodar cada vez mais rápido. Então, trazer aqui um caso bem rápido de uma situação que aconteceu há poucas semanas.
e mostra aí o cuidado que a gente tem que ter com as ferramentas que nós estamos nas mãos hoje em dia. E a telemedicina é uma ferramenta que já está em prática e ela só vai se aprofundar e a gente tem que tentar cada vez mais melhorar, né? Esse paciente é uma paciente de sexo feminino, 2 anos de idade, que fez uma consulta online por essa plataforma e a queixa dela era de dor. A mãe referia que ela tinha dificuldade para andar, uma dor súbita, e não conseguia apoiar o membro inferior esquerdo. Na história pregressa aí, na investigação desse quadro, esse paciente ele teve uma congestão nasal há 4 dias, ele estava evoluindo ali num processo aí, de uma infecção de via aérea superior e apresentou essa dor súbita para deambular. Aí entra na limitação do exame físico, porque para quem é ortopedista está assistindo, já com essas pequenas palavras, a gente já consegue basicamente suspeitar que está se tratando de algum problema ali, ou de uma sinovite transitória, né, muito comum nessa idade, com esse quadro clínico, ou de uma situação que é potencialmente grave e uma pioartrite, né? E o exame físico ele é fundamental. E aí a gente fica limitado. Então, ele foi solicitado para os pais estimular a criança a andar, que não teve sucesso, a criança apresentava muita dor, e aí pedimos para deixar a paciente deitada e tentar fazer algumas movimentações com o joelho, para dobrar, fletir o quadril, e a paciente ali com faces de dor, a gente fica de mãos atadas, a gente não tem muito o que fazer. Esse paciente, ele entra naquela avaliação de risco que ele tem que ser direcionado ao pronto-socorro. E assim foi feito, esse paciente foi direcionado ao pronto-socorro, a equipe que estava no hospital foi avisada já remotamente, né, por esse grupo de WhatsApp, com o nome do paciente, com o quadro clínico, para a hora que esse paciente chegar, ele já ser avaliado ali o mais rápido possível, né? Então, a suspeita ali entre uma sinovite transitória e uma pioartrite. E a sinovite transitória é uma situação que a gente consegue ambulatorialmente acompanhar, e a pioartrite não. A pioartrite, ela pode evoluir para uma sepse muito rapidamente, né, na criança. Então, nesse ambiente hospitalar, o paciente foi direcionado, foi submetido a exames laboratoriais que vieram normais, a ultrassonografia, que é o exame aí de rotina na suspeita de uma pioartrite ou de uma sinovite transitória, veio ali borderline, com uma discreta presença de líquido articular. A criança, do ponto de vista do quadro geral, ela se encontrava bem, com dor, evidentemente, mas do ponto de vista geral, bem. E aí o exame físico decisivo. O exame físico mostrando ali um bloqueio articular, ou seja, alguma situação estava acontecendo naquele quadril, e ali na nossa prática e na vivência, a gente sabe que o bloqueio articular, né, ele é uma situação potencialmente indicativa de uma pioartrite. Então, esse paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico com essa hipótese diagnóstica de pioartrite, mesmo com exames laboratoriais normais, um ultrassom ali em cima do muro, mais um exame físico bem clássico, né? Então, esse paciente ele foi submetido a uma limpeza mecânica articular, uma cirurgia para limpeza dessa articulação, para acesso da articulação, e aí se mostrou que a suspeita estava correta. Esse paciente ele tinha uma grande infecção na articulação, e conseguimos aí ter um sucesso no tratamento de um paciente que começou o atendimento ali na telemedicina. Então, um resumo, complementando aquilo que o Gustavo trouxe para a gente, a telemedicina ela é uma realidade, ela existe, ela está aí, esse curso é uma prova disso, e eu acho que a gente tem que tentar ali lapidar esse diamante que está ainda meio bruto, mas com um potencial ali muito grande, né? A telemedicina ela traz uma readequação de investimentos, então isso tanto para operadoras de saúde quanto para secretarias de saúde, entendendo que toda essa conexão online, toda essa situação online, ela tem que ser
ela tem que ser investida, né? Ela vai demandar uma ação integrada da equipe médica / equipe hospitalar com a família, e a gente sabe que no Brasil a gente atende pacientes de diferentes classes ali socioeconômicas e com diferentes acessos à informação, e nem sempre numa conversa a gente consegue realmente extrair tudo aquilo que a gente precisa, numa conversa online, né? Vai demandar, e já demanda, um entrosamento entre a equipe médica. Aquela foto que o Gustavo mostrou do celular, naquele celular dele eu sei que daqueles 3 grupos tem mais uns 30 grupos, porque a gente precisa desse entrosamento das diversas equipes médicas, dos diversos hospitais, para atender os pacientes da melhor maneira possível. Lembrando da limitação do exame físico, que ela basicamente ainda vai permanecer, né? Mas eu acho que a telemedicina ela consegue ali mudar o fluxo do atendimento, não só para os pacientes, para os médicos, de uma maneira muito satisfatória. Era basicamente isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado novamente ao professor Fernando, como chefe do departamento, a doutora Silvana e a todos presentes.